Olá pessoal, eu sou o Pastor Alan. Nós estamos em uma série de estudos em que vamos estudar a Bíblia toda. A série chama-se Bíblia Explicada. Esse é o 11º vídeo e nós vamos ver hoje o Salmo 10. Vamos lá? O Salmo 10, então, é uma continuação do Salmo 9, por isso algumas temáticas são, inclusive, comuns. A ideia da perseguição do pobre, que Deus não se esquece do pobre, também vai estar aqui. Vamos ver o que o Salmo diz? Então, o Salmo começa dizendo assim: Senhor, por que estás tão longe? Por que te escondes em tempos de angústia? Então aqui a pergunta é retórica, é uma pergunta que é reflexiva, uma pergunta que vai levar à resposta do próprio questionador. Ele não entende que a angústia está justamente em estar afastado do Senhor. A angústia está justamente em caminhar sem perceber o cuidado de Deus, sem perceber que nos distanciamos de Deus. Então, a ideia dessa pergunta é porque a mente está angustiada, a mente está em conflito, os pensamentos estão voando aqui e não se conectam, e são pensamentos dispersos. Então, pensar sobre isso alinha os pensamentos, nos volta a colocar no trilho, né? Volta a coerência no pensamento a imperar. Por isso que é importante ele pensar durante a angústia: pera, mas Deus não está comigo? O que está acontecendo? O que tem acontecido na minha vida? Por que eu sinto Deus tão longe? Né? Justamente agora que eu preciso dele aqui perto, né? E aí ele vai começar então a fazer uma reflexão a respeito disso. Por isso, diz assim, o versículo 2 e seguintes: Em sua arrogância, o ímpio persegue o pobre, que é apanhado em suas tramas. Em suas tramas, nas tramas do ímpio, né? Então o ímpio cria meios para ludibriar o pobre e acaba conseguindo. Verso 3. Ele se gaba da sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Talvez a sua versão não diga aí amaldiçoa, talvez diga aí em sua ganância abençoa o Senhor. Aqui o abençoar é sarcástico, né? Porque quem é um homem para abençoar a Deus? Mas a ideia é que, devido à sua arrogância, devido às suas próprias tramas que acabam pegando o pobre, o homem se acha tão bom quanto Deus, ou até melhor que Deus, e em função disso se acha mais importante. Talvez você pense, mas isso não existe. Lembra que antigamente as igrejas expunham os dízimos? Até hoje, por exemplo, acontece de pessoas olharem aqueles painéis ou até pensarem assim: poxa, o meu dízimo é o mais alto dízimo da igreja, o meu dízimo é suficiente para pagar o salário do pastor auxiliar, o meu dízimo é, né? E aí essa pessoa acha assim que ela é mais importante na igreja porque as ofertas que ela dá são maiores, ou a pessoa se acha melhor porque tem esse determinado título, ou porque tem essa determinada formação, acha que é melhor por algum talento que tem em si. Não entende que na essência, diante de Deus, somos todos iguais e igualmente pecadores. Esquece que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, essa ideia existe até hoje, infelizmente. Em sua presunção, versículo 4, o ímpio não busca a Deus. Não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Né? Então ele é autossuficiente, inchado em si mesmo, ele é bom demais, ele não precisa de Deus. Para que Deus? Fator Deus aqui é mais incomoda do que é bênção. É isso que o tolo, né, o ímpio, vai pensar. E aí o versículo 5 vai dizer: os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as suas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários. Pensando, verso 8, pensando consigo mesmo: nada me abalará, desgraça alguma me atingirá, nem a mim, nem aos meus descendentes. É alguém que tem tanto, por exemplo, tanto dinheiro, tanto poder, uma posição tão alta que se acha melhor do que qualquer um.
E aí confia nos seus próprios talentos, confia nas suas próprias finanças, confia nos seus próprios bens. Pois é. Acha que isso durará para sempre, acha que isso é uma grande bênção, acha que isso nem precisa de bênção, né? Ele já é tão bom que ele mesmo se abençoa, ou como diz lá no verso 3, ele pode até abençoar a Deus de tão bom que ele é. Pensou? Mas tem gente que é assim, né? Que pena. Né? E não só é assim, como externa isso, é o que diz o verso 7. A sua boca está cheia de maldições, mentiras e ameaça. Violência e maldade estão em sua língua. Né? A pessoa é dura na palavra, é difícil de lidar, é arrogante. Verso 8: Fica à espreita perto dos povoados, em emboscadas mata os inocentes, procurando as escondidas suas vítimas. Verso 9: Fica à espreita como um leão escondido. Fica à espreita para apanhar o necessitado. Apanha o necessitado e o arrasta para sua rede. Aqui eu vejo muito no setor financeiro isso. Pessoas que fazem negócios escusos, fazem negócios que não são registrados no Banco Central, ou que não são praticados pelos investimentos normais. Aí, não tenho nada contra o investimento financeiro, muito pelo contrário. A gente precisa ter planejamento, a gente precisa ter investimento, precisa pensar no dia de amanhã, não tem problema. Isso não é pecado nenhum. O problema é quando a sua confiança está nisso, né? Então a pessoa faz negócios escusos, faz negócios que não podem aparecer, faz negócios sem declaração, sem recolher os impostos, sem avisar as autoridades quando necessário avisar. Então, pessoas que fazem negociatas por aí são esse tipo de pessoa que o salmista está relatando aqui. Agachado, veja, né, escondido, sem se mostrar, agachado, fica de tocaia, as suas vítimas caem em seu poder. E pensa consigo mesmo, Deus se escondeu, Deus se esqueceu, escondeu o rosto e nunca verá isso. Né? Fala, Deus, mas não é Deus, importa o lucro, né? Fica confiando no seu próprio talento. Pois é. Mas aí o salmista descreveu quem são essas pessoas, e aí vem o verso 12 e os seguintes, que vai dizer: Levanta-te, Senhor, ergue a tua mão, ó Deus, não te esqueça dos necessitados, porque o ímpio insulta a Deus, dizendo no seu íntimo: de nada me pedirás conta? Então o ímpio diz: Deus vai se importar com o que eu estou fazendo aqui? Mas tu enxergas o sofrimento e a dor, observa-os, para tomá-los em tuas mãos, a vítima deles entregar-se-á a ti. Tu és o protetor do órfão, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache. O Senhor é rei para todo sempre, da sua terra desaparecerão os outros povos. Tu, Senhor, ouves a súplica dos necessitados. Tu os reanima e os atendes ao seu clamor. Defendes o órfão e o oprimido, a fim de que o homem, que é pó, já não cause terror. Deus é um Deus de justiça. Aquele que tem o coração puro, aquele que anda com retidão, aquele que volta-se a Deus, Deus não se esquece dele. E Deus opera a justiça, especialmente para aqueles que clamam para ele como justo juiz. Por isso, aqui abrem-se duas oportunidades. Se você anda com a sua vida atravessada, anda realizando negócios escusos, anda precisando de um conserto de Deus, aproveite. Ainda é tempo de arrepender-se, ainda é tempo de fazer como Zaqueu, hora de arrepender-se, hora de retomar os caminhos do Senhor. E se você de qualquer maneira está sendo injustiçado, lembre-se desse salmo: entrega teus caminhos ao Senhor, entrega a tua dor ao Senhor, e Ele não se furtará de te ouvir. De qualquer maneira, eu sigo aqui pedindo que Deus te abençoe. Seja você estando numa ponta ou na outra, ainda há tempo de arrependimento e ainda é tempo de voltar-se a Deus. Por enquanto eu encerro o estudo do Salmo 10. Logo, logo eu estou de volta com o Salmo 11. Deus abençoe. Tchau, tchau.